lá, já conhecendo pela mídia, o testemunho dele, convidei ainda lá em Portugal Sul, na conta da Roma, Encontro de Jovens com Cristo, e convidei para ele estar com a gente no encontro. Rapidamente ele veio, testemunhou as pessoas, e faz algum tempo que nos encontrávamos, como foi agora esse ano, nos encontramos na casa de um amigo comum, ele estava lá testemunhando a palavra de Deus para aquele jovem da alta sociedade, aqui, compartilhando os milagres que Deus fez na vida dele, foi impactado com como Deus tem usado a vida dele para levar a vida de Deus àqueles que estão tão tristes, desesperados em sua alma. E para mim é um prazer trazê-lo aqui para comunicar a poderosa palavra do Senhor. Seja bem-vindo, meu querido. É um bacharel em teologia, ele sabe, um teólogo, né? Estudou a palavra de Deus profundamente, sabe o que vai falar, e já tem 10 anos, né? Tem 10 anos que está aos pés do Senhor Jesus. Quantos querem ouvi-lo, amém? Vamos orar para agradecer o nome de Deus. Senhor, obrigado pelo teu servo que o Senhor trouxe esta noite a este lugar. Obrigado porque o Senhor é poderoso para salvar e libertar todos aqueles que abrem o coração para ti. Obrigado pela vida do João Neto, porque tem entendido o seu chamado para anunciar nesta cidade, Senhor, a tua paz, a tua vida, a libertação que só Jesus pode trazer para um coração desesperado. Usa o teu filho nessa noite com a palavra poderosa aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor. Eu já senti a presença de Deus. Você sentiu? No louvor? No louvor, o Espírito de Deus estava tocando todos aqui. Se você ainda não sentiu, você vai sentir a presença de Deus, porque eu pedi a Deus para me trazer aqui e que eu não falasse nada que não fosse da boca do Senhor para vocês. Porque quando a gente passa tempestades, trovões, ondas, nesse momento é o momento onde Deus está chamando você para perto dele, é para tirar você da zona de conforto. Para nós é a pior hora, para Deus é a melhor hora, porque Deus te tira do seu sono espiritual para perto dele, através das tempestades. O que está acontecendo na sua vida agora era para estar acontecendo agora. Não tem nada errado. Está tudo certo. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, é tudo. São todas as coisas. É o que você está vivendo. No vale ou no deserto. Mas está cooperando para alguma coisa na sua vida. O recado você pode não entender agora, mas você vai entender na hora. Porque Deus vai fazer o que Ele quer na sua vida. E a vontade de Deus é boa. Para nós, serviria se fosse ótima. Mas Deus fez os céus e a terra. E quando Deus fez e criou todas as coisas, Ele disse, é bom. Deus só disse, é bom. Tu imagina você criar o sol e dizer, é bom. A potência que é o sol. Para nós, só serve se for o primeiro lugar. Vice, não serve. Segundo colocado, não serve. Para nós, só serve se for o primeiro colocado. Ela não é assim no Brasil. Para Deus, basta dizer, tá bom. E você não sabe para onde o vento sopra. Você não sabe dos planos de Deus. A glória de Deus já ia esconder as coisas. O homem quer investigar, mas Deus esconde, porque Deus não faz do nosso jeito, Deus faz do jeito dele. E às vezes a gente não aguenta o tempo de Deus, mas o tempo de Deus chega na sua vida e vai chegar, já chegou. E o tempo de Deus é agora, é tempo de restituição. Hoje é 29, ainda tem 30, ainda tem 31. Você pode receber o seu sinal daqui a 2 dias. E se não for daqui a 2 dias, vai chegar a hora.
Você crê? Você crê que a promessa que Deus lhe fez vai se cumprir? Não desista dessa promessa, vai se cumprir. Eu estou aqui para falar, eu não estou aqui para falar por emoção, não. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus, porque eu estou vivendo isto. Eu estou vivendo grandes tempestades. Eu estou vivendo grandes ataques. Mas quanto mais o diabo se levantou para me atacar, para me afligir, para me acertar, mais eu me firmei nos pés do Senhor. A direção do carro fica aqui, ó, a altura do seu peito, aqui, ó. A minha direção estava lá embaixo. Eu tive esse sonho. Sabe o que é que eu estava dizendo? Desce. Desce. Vai buscar a direção que está lá embaixo. Deus está dizendo para você, você só tem uma arma, a oração. Você não vai mudar o quadro da sua vida. Você não precisa lutar com as suas forças. Você não precisa se desesperar. Você não precisa perder sua fé. Você não precisa ficar perguntando por quê. Desça e vá orar. E vá louvar. Essa é a sua grande arma. Você crê em hino da harpa? Lê. Canta os hinos da harpa. Se você não quer cantar os hinos da harpa, canta um hino que você já aprendeu. Louva e ora. E Deus vai fazer a obra. Não é você, é Deus. Abra sua Bíblia ali em Eclesiastes 11:5. Eu quero lembrar para vocês que eu vou dar um testemunho, eu não vou pregar não, filho. Isso é só para você entender que Deus está falando com você. Encontraram? Amém? Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que está aqui presente, Deus fala no coração do teu povo. Senhor Deus, que essa palavra não fique somente no ouvido, mas que ela possa descer ao coração mais profundo da alma e do espírito de cada um que está aqui. Que o Senhor possa levar para essa pessoa, Deus, a confiança, aumentar a fé. Que o Senhor possa dizer para ela que a esperança não acabou. Que o Senhor vai realizar todas as coisas na vida dessa pessoa, ainda que ela não esteja entendendo, porque o vento vai para o sul e volta. O vento que levou traz de volta. Porque o Senhor é Deus. E nós não precisamos ficar perguntando o porquê de todas as coisas. O Senhor vai realizar todas as coisas nas nossas vidas. Nós somos teu, tu nos compraste, tu nos escolheste, nós somos um povo escolhido teu. E do dia em diante que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é o Senhor que cuida e é o Senhor que realiza todas as coisas. Porque o Senhor tomou a nossa vida nas nossas mãos. Toda a responsabilidade agora é do Senhor. Do Senhor é todo o trabalho. O Senhor diz, descansa em mim e eu farei todas as coisas. E nós queremos nisso, Senhor. E hoje, Senhor, no ano que se finda, as coisas que não aconteceram em 2013, ainda que hajam 2 dias para acabar, a convicção do teu povo é que o Senhor não esqueceu nenhuma das tuas promessas e nenhuma palavra tua cai por terra. Todas elas serão cumpridas na vida do teu povo, porque o Senhor é fiel. Amém. Amigos, eu, como a maioria aqui, não deve ter nascido em berço evangélico. Quem nasceu em berço evangélico aqui? Quem já nasceu crente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 pessoas. 15 pessoas nasceram em berço evangélico. Ou seja, essas 15 pessoas já nasceram sabendo, conhecendo a verdade. O restante viveu na mentira. O restante de nós viveu cego, andando nas trevas, conscientes ou não, mas nós estávamos nas trevas. A palavra de Deus diz que quando você entrega a vida ao Senhor, você ganhou vida, você era morto. Nós éramos mortos, nós nascemos mortos para ganharmos vida. O que nasce é um corpo, alma e um espírito.
mas o espírito está morto. Assim diz a palavra do Senhor. Você só ganha vida quando você volta para Cristo. Aí Ele faz a aliança com você e lhe dá a vida eterna, porque você não teria a vida eterna se você não fosse um crente. E quando eu falo crente, eu encho a boca, crente, evangélico, protestante. Não é que o nome seja importante, porque não é importante, mas é o valor que está neste nome, intrínseco na verdade que ele traz. Eu sou crente, porque eu tinha raiva de crente. Então, se eu tinha raiva de crente, hoje eu tenho orgulho de ser crente. Quando eu faço meu show, que eu vou oferecer meu DVD, que está aqui, quero avisar vocês que esse DVD aqui não vende nas lojas, tá? Não vende. Às vezes eu vendo nem na igreja, mas eu insisto. Quando eu vendo esse DVD de shows, interessante que eu não fiz para vender show. Eu fiz esse DVD para vender dos testemunhos, porque tudo que eu falo, eu provo. Eu sou bem assim, né? Eu gosto das coisas bem provadinhas. Está aqui. Tudo que eu digo aqui, está aqui. Com testemunho, gravado, filmado, fotografado, tudinho. Aqui é poder de Deus. Isso aqui. E quando eu falo no show que eu ofereço, aí eu digo, olha, aqui tem o Zé Modeste no show, na escolinha, no Faustão, no Tom. Eu sou Zé Modeste. Não sei se vocês sabem. Sabe? Porque eu não me apresentei como Zé Modeste. Na verdade, Zé Modeste é um personagem que eu faço, né? Eu mesmo sou João Neto. Mas eu sou Zé Modeste também. E esse CD se chama Riso e Graça. Riso é do Zé e Graça é do João. Porque é a graça de Deus. E quando eu vejo esse DVD, no final eu falei, tem meu testemunho. Porque eu sou evangélico, eu sou crente, eu encho a boca no show, eu fico bebendo fumando. Eu sou crente, esse DVD que você vai comprar, é lá no inferno que eu tenho. Porque nós, quando somos crentes, nós temos o privilégio de botar o pé no céu e o pé no inferno todo dia. Nós conhecemos dois mundos, eles só conhecem um. Mas se eu quiser para o inferno todo dia, eu vou e prego e trago os perdidos para Jesus, sempre. E quando eu falo isso, eu digo assim, por que eu sou crente? Porque a minha fé está depositada só em Deus, Jesus e no Espírito Santo. O resto é gente boa. Eu encerro assim. Mas eu tinha raiva de crente. Pastor, marca a hora para mim, porque eu sou meio doido, sabe? É uma hora, né? Mais ou menos. Eu falo assim porque eu sou do Mauriti, igual o Zé Modeste, para quem não sabe, é uma cidadezinha a 540 km de Fortaleza, no interior, tão atrasado com o arco-íris ainda em preto e branco, sem memória, mas eu escapei, né? Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 9 anos, minha mãe professora de grupo escolar, que quer dizer pobre, né? Nós morávamos no interior numa casa de madeira, sabe porta de interior? Quando ela é assim, a metade uma madeira e a outra metade você abre a parte de cima, isso quer dizer pobre, porque rico mora em casa de portão. E quando meu pai morava com a minha mãe, a gente morava numa casa de portão. Então nós éramos ricos, porque meu pai tinha uma renovadora de pneu, recalchutava o pneu. Aí meu pai deixou minha mãe com 6 filhos, eu já tive com ele. Meu pai está com 3 AVC na cabeça, não entendi, e eu comentando. Pode ter sido a mão de Deus, né, que pesou sobre a vida dele. Hoje ele mora no Rodolfo Teófilo com uma irmã. Porque ele levantou, Deus secou ele. Deus, por quê? Acaba de fazer 6 filhos, abandonar a mãe, a esposa e 6 filhos. A justiça de Deus não é só no juízo final, não, é aqui. Senão a Bíblia diz assim, tu podes o que planta. Se tu plantas coisas boas, tu vai colher coisas boas. Se tu planta coisas más, inevitavelmente, você vai colher o que você plantou. Então meu pai deixou minha mãe e eu comecei a trabalhar na feira, vendendo carro, bola, boneca, com 9 anos de idade. Com 14 anos eu trabalhei no escritório de contabilidade, aprendi a ser chefe de departamento pessoal de empresa, eu entendo de contabilidade até hoje, apesar das leis que mudaram. Com 17 anos, eu já estava morando em Juazeiro do Norte e eu queria vencer na vida.
E eu pensava, o que é que eu vou ser na vida? Eu com 17 anos, aqui deve ter adolescentes, 17, 18 anos, já pensando, o que é que eu vou fazer? Qual faculdade eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Né? E eu morava em Juazeiro do Norte, e naquele tempo, eu tenho 52 anos, só para vocês terem ideia, com essa carinha de 40. Mas eu tenho 52 anos de idade. E naquele tempo, os mais velhos sabem que para vencer na vida, ou você fazia uma faculdade e era formado, ou você era funcionário do Banco do Brasil. Que tinha importância naquele tempo. Se não, você queria vencer na vida, você tinha que ir embora para São Paulo. Essa era a história, há 50 anos atrás. 40 anos atrás, né? Porque afinal de contas e eu não tinha muita perspectiva, porque Juazeiro do Norte não tinha faculdade. Hoje tem, toda esquina tem uma faculdade. Mas na época só tinha Federal e Unifor. Eu creio que talvez tivesse a estadual também, né? A outra. Mas a Unifor e Federal era que mandava. Eu não podia vir estudar em Fortaleza. Primeiro que eu não tinha como. Segundo que eu não passaria no Federal, porque eu não tinha estudo para isso. E na Unifor não pagaria, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu estava fadado a não ser nada. E eu com 17 anos eu digo, eu vou embora. Eu vou vencer na vida. E eu não volto. Eu só volto quando eu vencer na vida. O que é que na minha cabeça eu vou? Mas você tem ideia, eu me inspirava naquela música de Chico Buarque de Holanda, aquele guri. Eu falei, não tem ninguém que eu vá roubar. Eu roubo para comer. Sabe, na minha cabeça é assim, eu roubo e como, mas eu não roubo. E eu me dou bem. Mas eu não queria voltar sem vencer na vida. Olha, a Bíblia diz que Deus te conhece quando você está no ventre da sua mãe. Eu creio que antes disso, porque o Espírito seu veio do céu, Deus colocou ali, Deus já me conhece antes. Mas ele, para você entender, no ventre da sua mãe, Deus já me conhece, Ele já me formou, Ele já escreveu o seu nome, Ele sabe que você existe. Ele já acompanha, você que não conhece Deus, mas Deus sabe seu nome e seu sobrenome. Deus vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. É incrível, se você parar para pensar em Deus, você pira. A Bíblia diz que Deus não dorme. Claro que Ele não dorme. Quando aqui é dia no Japão é noite, quando lá é noite aqui é dia, então tem gente acordando aqui, acordando aqui. Tu está entendendo? A pessoa se vai ver que não vai dormir de noite. Não existe noite para Deus. Essa hora no Japão todos estão acordando. Olha o trabalho que dá, um japonesinho falando, chinês. E ele sabe, ele entende. Você não pode parar para pensar em Deus. Você vai para um congresso onde existem todas as pessoas do mundo e cada pessoa com fone ouvindo a tradução e eu penso, como é que Deus sabe todas as coisas aqui, todos os amigos, e Ele está entendendo tudo ao mesmo tempo? Cara, não pensa nessas coisas. Entendeu? Descansa. Por isso que tu não tem que estar pensando no teu problema. Descansa. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele é físico, Ele é químico, Ele é biólogo, Ele é tudo. Ele é tremeiro. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. E quando Ele é tudo e você é dele, você passa a ser tudo, porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. Ele é o todo poderoso na sua vida. Você não pode nada, mas Ele pode todas as coisas. E Ele vai fazer o melhor, porque o final vai ser melhor do que o começo. E aí, eu disse, eu vou embora para São Paulo, mas não tinha condições de ir para São Paulo. Aí eu arranjei um carona no caminhão de um amigo meu que morava em Recife, porque Recife era mais desenvolvido em Fortaleza, chamava Veneza Brasileira. Qual é o meu caderno aqui? É o menor? Aí eu fui para Recife. Eu arranjei um carona no caminhão. Eu cheguei lá para morar numa pousada, numa pensão, na verdade, pensão, com este meu amigo. E ele ficou lá no quartinho. E eu pedi para a mulher para eu não pagar o primeiro mês, que eu não tinha condições. E olhei no olho dela e falei, senhora, eu estou vindo a Juazeiro do Norte, eu vim vencer na vida. Eu tenho o quê? 300 reais, vamos dizer assim, que a moeda fosse 300 reais. Deixa eu ficar com esse dinheiro, mas ela fica aqui com a minha mala, minhas roupas, não fica dando valor, meu filho. Deixa eu procurar emprego, porque ele é meu amigo. Não, ele é meu amigo, ele veio para vencer na vida e tal. E a mulher olhou para mim, tá bom, fique. Eu gostei do seu jeito. Porque nós falamos que a gente tem essa mania de ajudar todo mundo mesmo, né? A gente acolhe, a gente ajuda, a gente olha no olho, a gente recebe. Diferente do Sudeste, do Sul, o pessoal é mais frio. Mas nós não, nós somos assim, cearenses, né? Ah, filho, cearense não pode ter duas pessoas conversando que ela chega, o que é? Fica teu amigo, resolve tua vida, vai dar recado, faz tudo.
Aí a mulher nordestina, né, tem um povo nosso, né? Aí ela disse, tá bom. E eu comecei a procurar emprego. Enquanto eu não consegui emprego, porque eu queria arranjar emprego em escritório de contabilidade, eu fui vender coral, cupim, palito de dente, uma pasta que tinha as amostras. Eu vendia nas bodegas, nas quitandas de Recife, lá em Boa Viagem, na favela. Eu fazia isso. E eu passei 30 dias para Deus me dar um emprego. Na verdade, ele me deu no 29º dia. Faltava um dia para acabar meu prazo com a mulher. E eu na favela. De dia, de manhã, eu procurava emprego, de tarde eu ia vender, porque o dia estava acabando. E teve um dia, esse aqui eu não esqueci, teve um dia que eu pisei assim, eu estava na linha do trem, quando eu pisei, eu puxei meu pé, queimando alguma coisa. Eu levantei meu pé, quando eu olhei, o sapato estava furado, eu tinha pisado uma ponta de cigarro exatamente na brasa. E queimou minha mão e queimou meu pé. E eu conto isso como testemunho, porque Deus estava me lembrando, ó, tá vendo? Até aqui, quando você está com maior dificuldade, que aquilo ali é para você chamar nome feio, para você, sabe, se irar. Igual está acontecendo agora recentemente na minha vida, que eu vou receber uma grande bênção. O cão está furioso e desceu o inferno sobre a minha cabeça. E não foi brincadeira. Mas quando bateu na minha cabeça, eu caí, mas foi nos pés de Jesus. E aí, eu disse, mas como é que pode? Mas o cara está lascado, ainda vai queimar o pé. É para você valorizar o que está chegando. É para você valorizar, para você agarrar aquilo que Deus me deu, que Deus vai me dar. Aquela brasinha era o cano espetando. Como eu era crente, ele espetou só a pontinha do dedo. Hoje a tragédia foi maior. Mas eu tenho estrutura para montar. Aí eu arranjei na mesa no outro dia. A mesa. Sabe? Eu sem querer, ó. Na mesa, escritório da mesa. E eu arranjei um emprego. E eu cheguei para a mulher todo feliz da vida, né? Tinha recebido a resposta, a carteira já veio assinado isso aqui, tá vendo, minha senhora? Aí, ó, salário mínimo. Vou pagar um mês, eu vou pagar um mês adiantado. E vou ficar fora daqui. Eu sabia, meu filho. E a mulher me dava muita força, eu fiquei lá. E para contar a história, lá em Pernambuco eu saí da mestra, conheci outras pessoas, aí fui trabalhar numa loja, como vendedor, eu sou um bom vendedor, eu tenho muita lábia, eu sei conversar, eu comecei a ganhar comissão, quando eu comecei a ganhar comissão eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhava equivalente, vamos supor, a 30 mil reais por mês, eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque eu ganhava comissão. E quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu comecei a beber, que eu não bebia na Juazeiro do Norte, não tinha condições, eu comecei a beber, eu comecei a fumar maconha, porque Pernambuco é a terra da maconha. E aí eu comecei a fumar um baseado, aí conheci os camaradas que me deram LSD, que era o ácido, eu experimentei, aí me deram não, porque a gente fala me deram, os outros eram essa culpa, né? Eu provei comprimidos, aí me ofereceram cogumelo, sempre eu ficava doido, e eu fui para uma praia comer cogumelo. Eu estava muito doido. Eles ficam quanto? Estava doido, eu entendi 12. Os cogumelos aqui nascem no esterco da vaca, tudo cortadinho assim, sabe? Tira só a parte de baixo, tem como as abelhas na cabecinha, fica doidão, na praia, todo dia doido. Tudo eu fiz. Não morri não, porque Deus não queria que eu morresse. Mas hoje eu sei como é que funcionam essas coisas do mundo, que eu vivi esse inferno todinho. Eu só não fui uma coisa na vida até hoje, homossexual. Nunca gostei de graça. Mas até assassino já fui, eu matei calão, matei passarinho. Pronto. E eu não tenho vergonha de dizer não, meu irmão. Não é porque Deus apagou o meu passado, meus pecados, não é não. Você está entendendo? É porque eu sou outra criatura hoje, eu sou uma nova criatura. Se você está no pecado lá, eu entendo que tem gente que fala assim, eu quero falar do meu passado. Essa é uma opção sua. O meu não tem problema nenhum. Eu fui o que não prestava. Eu tinha demônio para sair pelos. Não está para nenhum hoje. Chega perto de mim, apaga de longe, mas não chega, porque é o Espírito Santo de Deus que me preenche. Ele é só por dentro, não é por dentro, por fora, por cima, por baixo, pelos dois lados, por trás, por debaixo, por todo canto. Ele permite as coisas, ele permite, porque tudo que acontece com você, que você disse que é do cão, tem a permissão de Deus.
quero tirar algo do João, ou eu quero que o João saia da zona de conforto. Eu estava ultimamente na zona de conforto, sem orar tanto, estava numa boa. Aí Deus disse, não, está folgado. É para cá, porque eu tenho chamado. E era para eu estar aqui hoje. Olha, eu passei esse final de ano em Fortaleza para essa pregação de hoje. Desde o Natal, eu era para ter ido para José do ano passado, Natal novo com minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu não viajei por causa de hoje. Eu não estou aqui por acaso hoje, não. Eu estou aqui porque Deus, quando quer falar, Ele abre a boca das pessoas. Eu tenho uma peça chamada Logo Compadecido. Quem assistiu, sabe que tem um personagem que vai falar para o outro e fala assim, você não sabia que Deus abre a boca do anjo para falar com uma pessoa, não? Ele fala, gente, quer dizer que é anjo. Nós somos anjos. Deus usa a nossa boca quando Ele quer falar. Aliás, Deus fala de várias maneiras, não é só pela nossa boca, não. Ele fala de várias maneiras, você fica atento a ouvir a voz de Deus. E lá em Recife, eu consegui o que eu queria. Ganhei dinheiro, experimentei muitas coisas, e teve um lado bom. Eu entrei no teatro e vi uma peça de teatro. E aquele grupo de teatro, um dia, aliás, uma semana depois, eu estava dentro da minha casa, que eu saí da pensão, fui morar numa casa dividida com um camarada que é fotógrafo, e aquele grupo de teatro conhecia o fotógrafo e estava dentro da minha casa, na minha sala, fumando da minha maconha. Eu disse, vixe, eu conheço vocês. Vocês não são aquele pessoal do teatro? Somos e tal. Eu sentei do lado deles ali, também comecei a fumar. E eu comecei a ficar engraçado. E o cara disse, pai, tu é um ator. E não, você não quer isso direito. Não, tu é um ator, e a gente vai fazer uma peça de teatro, a gente quer que você vá trabalhar com a gente. Aí pronto, daqui a pouquinho eu disse, pois tá bom, coisa boa. E eu fui. Sem fazer curso de teatro, fui. E pelo meu jeito, aliás, pelo talento que Deus me deu, eu fui premiado como ator revelação no primeiro festival de teatro de Pernambuco em 1980. Eu tinha 19 anos nessa altura. E eu ganhei o prêmio de melhor ator. Deus estava me dando ali o meu primeiro diploma, uma faculdade. Eu estava virando um ator. Não importa se eu estava passando ali no meio daquele povo, tu está entendendo os caminhos que eu estava passando? O grupo que eu conheci, a maneira que eu estava vivendo, não importa. Eu estava ali, o pessoal fumava maconha, bebia, fazia isso, aquilo outro, mas eu estava ali. E aí eu conquistei aqui em Pernambuco e disse, agora eu vou para São Paulo. E fui começar novamente uma nova vida em São Paulo, fui me aperfeiçoar, fui querer vencer mais na vida. Peguei outra carona de caminhão, botei um dinheiro no bolso. Nessa época eu já fazia perfume natural, levei uns vidros de perfume, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fui novamente arrumar emprego. Dessa vez foi mais fácil, porque eu tinha um pouco de dinheiro, paguei a pensão adiantado logo 2 meses, ó, dona Maria, 2 meses adiantado. Diferente de Pernambuco, que eu pedi para atrasar. Cheguei no domingo em São Paulo, olhei o jornal classificados, na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu já estava na porta do escritório. O camarada abriu assim, tinha umas 15 pessoas na fila, eu era o primeiro, eu cheguei cedo. Era o escritório perto da pensão, que eu morava lá perto do centro de São Paulo, perto da praça. Não lembro da praça, não lembro mais. Famosa do centro de São Paulo, República. Perto da Praça da República, o escritório lá, eu fui, o camarada chegou e disse, bom dia, eu disse, bom dia. Eu disse, qual é seu nome? Eu falei, João Délio. Eu disse, qual é o nome do senhor? Ele disse, é Marcos. Eu disse, seu Marcos, eu cheguei do Ceará hoje, ontem, domingo. Cheguei ontem. E eu vim aqui para arranjar esse emprego em São Paulo para vencer na vida. Eu entendo tudo de departamento pessoal que estava lá, no jornal era assim, precisa de assistente, de chefe de departamento pessoal. Digo assistente ou assistente? Porque tem um chefe, tem um assistente e tem outro que fica só preenchendo as cartas. Faz parte nada. Eu digo, eu entendo tudo de departamento pessoal, desse jeito. Olha, se o senhor quiser perguntar sobre guia de FGTS, eu faço, INPS, folha de pagamento, sobre rescisão do contrato de trabalho, auxílio de natalidade, tudo que o senhor quiser eu faço. Eu moro aqui pertinho. Eu boto uma pensão, fico 4 quadras daqui. Se o senhor quiser que eu chegue cedo, eu chego, posso sair mais tarde. Se precisar que eu vá no escritório, não tem problema, eu vá no escritório. E eu sei fazer café, porque eu morei muito tempo sozinho. E posso dar recado. Eu quero dizer para o senhor que eu preciso desse emprego, porque eu estou chegando em São Paulo, eu não tenho tempo para perder nem dinheiro para gastar. Ele disse, pois tá bom, vamos ver.
E ele entrevistou a mim, mais as 15 pessoas, ele disse, ó João, qualquer coisa a gente liga. Eu disse, não, eu vou esperar o João me responder lá fora. Porque eu não posso acordar e dormir e acordar pensando se o pregador não. Ou é meu ou não é meu. E quando ele entrevistou todo mundo, ele olhou e me viu aí sorrindo e disse, cara, João, mas o prego é meu. Porque tu não desistiu. Teve outros iguais a ti, mas com essa vontade, essa determinação em conhecer. Mesmo contando uma história, Deus está dizendo para você, você não desista dos seus sonhos. Vá com convicção. Sabe? Não tem idade para você conseguir, para você conquistar. Não tem distância para você conseguir. Continue, você vai conseguir. E aí, eu arranjei aquele emprego. Final da história. Eu saí de São Paulo e de Recife com 2 profissões. Mímico, eu sou mímico. Faço. É mímico, né? Eu faço um espetáculo de 1 hora sem dar uma palavra. Eu conto histórias, eu faço passageiro de ônibus, eu faço casais, eu faço velho, eu faço todo um trabalho sem abrir a boca. Eu parei de fazer isso. Por causa do Zé Modesto, que me deu dinheiro, enfim. E eu já tinha 2 profissões que Deus me deu. Deus me deu 2 faculdades. Que hoje eu ganho dinheiro mais do que muita gente que está formada. Conheci um pouco. E aí, já era o ano de 1984. Eu disse, eu vou voltar para o Ceará, estou cansado. Eu não arranjava namorada lá em São Paulo, eu não me divertia. Eu não usei mais drogas, porque lá em São Paulo não tem essas drogas, pelo menos na época não tinha, e eu não tinha dinheiro para gastar. Aquelas drogas pesadas, na verdade, eu só fiz experimentar cada uma delas. Eu fiquei fumando os baseados, lá em São Paulo eu parei, porque não tinha como. Deus trabalhando, entendeu? Sem eu perceber, Ele que me fez provar, Ele mesmo tirou dentro das circunstâncias. E eu já não fumava, eu fiquei só fumando cigarro e bebendo cerveja. E aí eu fui morar em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, 1985, eu disse, agora eu vou plantar uma semente nessa cidade, eu vou crescer e eu serei uma grande árvore. Isso com 1,60 m. E eu arranjei uma namorada, dei um beijo nela e ela engravidou. Percebam que eu estava começando de novo. Pernambuco eu comecei, sofri quase 2 anos. São Paulo, recomecei, sofri por mais quase 2 anos. E vim para cá para recomeçar. A sua vida é sempre assim, é sempre um recomeço. Você vem, vive os ciclos da sua vida, aquele ciclo termina e começa um novo ciclo. Você já percebeu que você vive fases onde você conheceu pessoas, que aquelas pessoas você não convive mais, aí Deus lhe apresenta outras pessoas, aí acaba, aí você passa por ciclos. Esse aqui está vivendo outro ciclo. Eu conheci a comunidade do amor. Ele está vivendo um outro tempo. Foi a vontade dele ou foi a vontade de Deus? Aí você tem que perguntar para ele. Eu creio que foi um projeto de Deus. Que ele está vivendo um outro momento. Deve ter sofrido, deve ter passado coisas. Sempre há um sofrimento nessas passagens de ciclos. Porque isso forja você. A nossa vida, toda a vida é assim. Por isso que existe o quente, o frio, o preto, o branco. O amor, a falta de amor, porque o ódio não é o contrário do amor. O vale, o monte, e a sua vida vai ser assim. E eu cheguei aqui, essa mulher, eu não me casei com ela, eu era do mundo, eu me juntei com ela e tive uma filha, e eu consegui ainda naquela luta viver com ela por quase 12 anos. E nesse final desses 12 anos de convivência, eu estava me separando dela, aí eu dei um outro beijo dela, me despedi e ela engravidou de novo. Eu tenho 2 filhos, Flora e Samuel. Flora está formada em psicologia, esse ano passado se formou, esse ano agora ela se casa, ela está na igreja, os 2 estão na igreja, ela e o noivo. 27 anos. E o Samuel tem 15 anos, 1,76 m. Puxou a beleza do pai e levou. Então eu me separei daquela mulher que eu era casado, e eu, diferente do meu pai, eu não abandonei meus filhos. Eu
comprei um apartamento para eles morarem e eu me mantenho como eu os mantenho até hoje. Porém, eu não tive aliança com eles perante Deus. Vocês vão entender por quê. Essa é a história da minha vida. E aí, meus amigos, meus irmãos, eu comecei a ficar conhecido em Fortaleza. Até vocês conhecerem meu principal personagem, que é o Zé Modesto. Todo mundo conhece o Zé Modesto aqui? Aquele óculos Ray-Ban, cabelo assim, paletó. Foi da escolinha do professor Raimundo, lembra? Depois eu fui no Chico Total, eu fazia um soldadinho chamado Cabo Dentro. Por último, eu criei um personagem chamado João Besouro, que ganhou aquele que chegar lá no Domingão do Faustão. E eu não conhecia Deus, mas Deus estava escrevendo a minha história. É tanto que eu estou contando hoje aqui. E Deus me deu aquele sucesso, aquela fama. E eu estava no mundo. E aqui em Fortaleza eu comecei a voltar a viver aquela vida mundana que eu tinha parado em São Paulo. Eu comecei a ganhar muito dinheiro aqui em Fortaleza, nos princípios da década de 90, quando começou o jogo do humor. 92 eu fui para a escolinha, eu fiquei bem conhecido, eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu solteiro, comecei a fazer o quê? Muita prostituição, muita mulher, muito cigarro, muita cerveja. Ao ponto de ter uma outra, digamos, esposa do mundo, viver junto, mas mesmo com ela, eu tinha sempre prostitutas, porque eu era como se fosse assim, dependente disso. Eu tinha que ser um tratamento espiritual para Deus me livrar de uma coisa chamada compulsão sexual. Como tem gente compulsiva para comer, tem gente que é compulsivo sexualmente falando, até nas igrejas, que carece de uma libertação profunda na alma. Isso não é em todo lugar que eu estou falando, não. Não é em todo lugar que eu falo isso, não. Mas eu tinha esse problema e eu não sabia. Mas o fato é que quando eu comecei aqui em Fortaleza a ganhar muito dinheiro, comecei a farrear muito, os meus 2 filhos foram para a igreja evangélica e eles se converteram. Meu amigo, naquele dia que eles oraram pelo pai, que disseram: Senhor, salva meu pai que está no mundo, caixão, como diz, de fundo e vai na terra. Olha, meu irmão, a palavra que a gente usa é essa, caixão de fundo e vai na terra, aquele negócio fechou lá, morreu. O homem não era mais do mundo. Naquele momento, Deus escreveu o meu nome. Como ele disse em Daniel: quando oraste, aplicaste a primeira oração, eu ouvi do céu. Quando você orou a primeira vez pela salvação de uma pessoa, para Deus, aquela pessoa já está salva. O diabo já perdeu, morreu, não tem mais poder sobre ele. O problema é, Deus vai fazer no tempo dele. Essa pessoa pela qual você orou e que pode fazer anos, Deus vai salvar. Ela pode ser dura como ela for, Deus vai salvar. Porque quando meus filhos oraram por mim, naquele dia, Deus escreveu o nome João dela. E eu sabia, aliás, hoje eu sei, eu não sabia que Deus tinha poder para me salvar. Porque meus filhos começaram a me chamar para ir para a igreja. E outra coisa chata é crente, quando fica no pé de uma pessoa, vai chamar para a igreja. Filho crente, a mãe se converteu, e eles me convidam para ir para a igreja todo domingo. E você dizer não para os filhos: não quero, não, vamos, não quero. Ficar no pé. E eles começaram a orar, e não desistiam. Vamos para ir para a igreja, espera eles vão ver, vamos assistir pelo menos um culto. Eu digo: não vou não, eu não gosto não. E eu não queria, e eu conhecia essa mulher, e eu ficava junto com ela, morava junto com ela, e aí eu vivia 24 horas com ela farreando, e de manhã cedo, 7 horas da manhã, no andar de cima morava uma crente, que ela botava um hinozinho pentecostal, que dizia: tem um anjo branco no meio da congregação. E ela botava o microfone, ligava a voz dela, tem um anjo branco no meio. E eu cantava desafinado. Meus filhos me chamando de ir para a igreja, não tinha raiva. De manhã eu acordava com o crente pentecostal cantando. Me dava uma raiva. Eu acordava com aquela música do Nel Pidel, arruma a mala aí, a mulher se embora. Eu morava na rua de setembro, eu tinha raiva. Mas, meus amigos, e olha, que eu era o cara, que eu comecei a viver a minha vida, digamos, sem pai nem mãe.
Porque minha mãe não dava conta de 6 filhos. Não dava atenção, não tinha essas palavras que os pais têm hoje com os filhos. Minha mãe passava o dia de manhã trabalhando na escola, de tarde minha mãe ia arrumar bico para poder sustentar 6 filhos, a gente era criado na rua, jogando bola, andando de bicicleta, gazeando alto, mamãe de açude. Tinha esse negócio dessa criação hoje em dia, não, tem meu filho, não sei o quê. Não, era todo mundo. Tudo jogado. Apanhava de palma fora, agarrava cascudo. Não tem nem traumatizado. Hoje em dia eu deixei, cascudo é bom, às vezes. Cascudo é da costa. Fissura com o menino, faz por isso. Mas isso aí é psicologia. Aí, Deus, o Todo-Poderoso, resolveu dar o decreto. O anjo desceu, a bênção chegou. Chegou o dia que Deus entrou com providência. O dia que Deus respondeu àquela oração. E esse dia, essa certeza eu estou lhe dando hoje, Deus vai responder a oração de crente aqui. Vai chegar a hora, meu amigo, pode ser o que for, a especialidade dele é impossível. O impossível é a especialidade de Deus. Olha, você veja um baixinho, 1,60m, cearense, cada macho, arretado, daqueles que diz não para qualquer coisa que você vem querer me afrontar. Por quê? Porque você me deu de comer, você não me criou. Você quer mandar na minha vida por quê? Quem é você? Eu faço o que eu quiser, não o que eu quiser, o que eu quiser, e pronto. Não foi você que pegou a carona de caminhão até Recife? Não foi você que passou fome? Não foi você que foi dormir tomando caldo de cana com pão doce para dormir porque tinha comida? Não foi você que foi para São Paulo, quando chegou em São Paulo, você sofreu sozinho naquela cidade, sem conhecer ninguém, dias e noites sozinho, perambulando, não tinha opção, não tinha para onde sair, para se divertir, para vencer na vida sem perspectiva, sem saber o que estava acontecendo, só vivendo, como se não tivesse um projeto de vida, uma perspectiva de vida. Porque a gente não tem o nosso passado muitas vezes. Tudo isso que eu estou contando hoje aqui vai ganhar, quem sabe, uma alma para Jesus, para essa pessoa entender que Deus está de olho nela. Vai entender que Deus te conhece, Deus conhece teu coração, Deus sabe que você está aqui, Deus me trouxe para cá para você ouvir isso. Ele já me conhece, Ele tem algo para fazer na sua vida. Por mais que você tenha vivido todas essas imundícias, todas essas coisas do diabo, que você vivesse na cidade que eu vivi, eu era um endemoniadozinho, por isso que eu digo que eu tinha esse problema todinho, porque eu era. Mas chegou o dia, meus filhos na igreja orando, e aquela mulher que eu vivi com ela amanheceu na segunda-feira, olhou para mim e disse: como? Eu vou me embora, eu não estou feliz, não vou lhe fazer feliz. Isso foi no dia 13 de julho de 2003. Eu disse: como assim vai embora? Eu disse: não vou, te amo mais. Mas eu te amo, mas eu não te amo. Acabou. E foi embora. E eu vivi com ela já há 5 anos, eu era apaixonado, ela era minha deusa, digamos assim, a minha deusa, a minha Nossa Senhora. Eu idolatrava. E aí, eu disse: não, ela vai voltar. Mas passou uma semana, ela não voltou, e eu comecei a achar que o negócio era sério mesmo. E quando alguém me deixa, é a pior coisa que tem. Alguém já foi abandonado aqui? Alguém já foi assim, tipo, alguém deixou, namorou, acabou o namoro, sofreu por amor? É horrível, né? Porque você deposita a sua felicidade na mão daquela outra pessoa. A minha felicidade era aquela mulher. No dia que ela foi embora, a minha felicidade foi junto. Esse é o erro. Eu me senti como se fosse uma manga rosa, que uma mão chegou e tirou um caroço. Ela era um caroço e foi embora. E eu fiquei só a casca rasgada com aqueles garranchos, sabe? O que me preenchia foi embora. O caroço da manga foi embora, ficou só a casca com os garranchos. E vai secar. Vai secar. E eu comecei a murchar, chorar. E quando você somatiza muito sofrimento, você entra em depressão. Aí eu entrei em depressão. Alguém já tem depressão aqui? Por acaso? Graças a Deus. A depressão é quando você perde o controle. Porque o cérebro para de produzir uma substância chamada serotonina, e aí você perde o prazer, a
sensibilidade, a vontade de sorrir, a vontade de viver, a vontade de fazer qualquer coisa. Você só quer ficar no quarto, se esconder, tapar os ouvidos, não quer ouvir nada, tem medo até da música do Jornal Nacional, não quer acordar. E eu entrei em depressão profunda. Mas de noite eu ia fazer show. Você me via na beira para fazer show. Quando eu terminava o show, boa noite, muito obrigado, gente. Que eu entrava no camarim e eu saía chorando. De julho, agosto a setembro, 60 dias. Chorando, com depressão. E eu não entendi. Por que eu estava dirigindo o carro e começava a chorar? Chorando. E aí a minha filha aproveitou, eu estava chorando. Vai, vamos para a igreja, olha aí. Está chorando. Se tem alguém chorando, você leva para a igreja, né? Porque é a melhor hora você trazer alguém que está sofrendo, você traz. Porque você sabe que Jesus vai curar, você sabe que Jesus vai resolver. Ela não sabe, mas é a hora que você traz as pessoas doentes, que é isso aqui é um hospital, isso aqui é um hospital, para cuidar de pessoas doentes, para restaurar, para dar vida. E eu disse, não vou nada com essa igreja. Mas a dor foi aumentando, e eu pedi ajuda. Sabe para onde eu fui? Para onde? Quem me manda a igreja? Eu não fui para a igreja. Eu fui confidente. Porque a vidente tinha que dizer o que estava acontecendo. Quando ela me contasse tudo, eu estava de jeito. E eu fui na vidente. A vida da minha vida, compra ela não, só estou dizendo o quê? Atrás de um compromisso ali. Por baixinho, as olheiras desse tamanho, também não dorme, bichinho. O demônio eu estou aqui, passando o recado para ela lá. Cheguei lá, eu amado, chorando, fumando. Aí alguns esposos tem que pagar a consulta ambiental. Quanto é? R$70, não faz interpretar. Aí eu entrei na salinha branquinha, uma mesinha branquinha, ela com olheira e disse, diga meu filho. Eu disse, não, diga a senhora. Eu não quero falar nada. Eu sem querer falar nada, né? Porque ela disse, ela é evidente. Ela disse, olha, você está passando uma dificuldade muito grande. Diga para você. Mas vai melhorar, eu não tinha fé inteiro. Aí ela foi dizer que eu estava passando grandes tribulações, grandes coisas, que tudo ia se resolver. Que aí, meu amigo, eu saí de lá. Mais liso do que eu já estava. E não resolveu nada. E eu fui embora. Doendo muito. Aí eu fui para o tarô. Isa Magalhães. Cheguei lá, a mulher disse assim, olha, aqui está a torre, aqui está a lua, aqui está o touro. Você está preso na torre. Quando a lua passar para cá, e o doido vinha para cá, o que retira dentro? A fase A e a fase B. Não, que negócio de carta vai resolver minha vida? Se só para subir, vai estar embaralhado. E eu paguei a consulta R$35 e saí de lá e nada resolveu meu problema. Eu digo, eu vou para um centro espírita, Paulo Estevam. E eu fui. Com todo respeito a essas pessoas, tá bom? Porque essas pessoas também são pessoas que, ao meu ver, pelo que eu conheço as palavras, estão enganadas. São pessoas ótimas, mas estão cegas como um dia eu era. Mas elas estão lá. E eu fui para o Paulo Estevam, centro espírita. Aí começou aquela entrevista, me perguntou porque eu estava lá, e disse que eu ia ser novo na palestra, a palestra era Bezerra de Menezes, e era Allan Kardec, que a comunicação começou com 3 batidas, que o outro era o outro quer se comunicar, e vamos se comunicar, que hoje eu sei que é demônio, mas para eles são espíritos. E eu saí de lá e não ouvi o nome Deus, porque não existe o nome Deus, e eu não recebi ajuda. E eu estou contando e parece que é simples, mas eu estava vivendo uma depressão que passava minuto a minuto, segundo a segundo, manhã, tarde e noite. Eu acordava, tinha que dormir, tinha que acordar. Você não sabe o que é você abrir os olhos e dizer assim, ah, não, a realidade. Não quero. Dói muito, é uma dor como se algo estivesse te apertando por dentro. E eu procurando ajuda, isso agora não está certo. Eu vou lá para a mãe de Sara. Uma mais também, eu fui pecar dessa água. Lá perto da igreja da Glória, cheguei lá, tudo isso para me entrar. E eu fui. Aí a baixinha assim, com os cigarros, chamou um palavrão para a vizinha, essa vizinha não sei o que, não sei o que, disse, vamos meu filho, fazer uma limpeza? Olha. A mulher ficou um cigarro, chamou um palavrão para fazer limpeza aqui. Olha o povo, você não tem noção. Aí ela correu, eu fiquei em pé, ela botou
o rabidor aqui, ó. E ela botou pipoca, amendoim, arroz, farinha. Eu só vi foi catando uma galinha embaixo do plástico preto que estava com as grades, a galinha gemendo, derramou aquele sangue. Aí eles passam por cima, pegando a minha mão, eu dei um passo assim por cima. Essa tá bom não, volta. Pense no cabo sujo. Aí botou mais uma galinha, mais sangue, depois amarrou aquilo ali, fez um nó, botou uma vela num flanque e mandou o cabo levar para uma coisinha que eu vi assim, era um monte de bolinho pretinho com vela, aquilo ele chamava de dar. Aquilo ali, oferenda para o diabo. Pacto que eu estava fazendo. Satanás sem ter consciência, mas estava. Depois, anos depois, eu creio que pentecostal do fogo, eu fui em oração, Fernando estava em mim assim, ainda creio, me libertando dessas coisas. A vez que eu tenho, óbvio de macumbaria, você um dia participou de evento, aí começou a falar coisas profundas. E a mulher estava dando e eu caí. E Deus quebrando. Gente, é porque é espiritual. Isso é para quem crê. E eu dando esses passos atrás de ajuda, atrás de poder curar minha dor, minha ferida, minha vida. Deus quebrando. Eu na mão de Deus, sem entender. Todo dia Deus apertava um pouquinho. Aí eu ia convidei. Vai tarô. Deus permitiu eu ir para todos meus amigos. Não é você, é Deus. Quando Ele tem um plano na vida de uma pessoa, Ele faz da maneira dele, do jeito dele. Você não entende, você não sabe, não adianta você querer saber. O resultado vai vir. E eu não tinha mais para onde ir, porque eu fui para todas as coisas. Me deu outra indicação aí, meu amigo. Depois desse aí, vidente, tarô, reiki. O rei, que deitei numa cama lá, passando massagem na minha aura. Só das energias aqui, ó. Vai espalhar as energias ruins. Eu no quartinho azul, com a musiquinha. É bom que é danado. Você sai assim, bota umas gotinhas embaixo da língua, que o nomezinho dá. Aí você sai, aí paga R$35. Aí entra no carro, vem aquele calor vergonha, escreve, volta tudo. Aí essa energia é ruim. Volta de novo, você sai chorando, porque não resolve. Aí eu fui para a acupuntura do doutor Feijão, lá na Janeiro. Fiquei lá. 2 vezes por semana, o cara espichado, parecia um cara de sol, cheio de agulha. Para criar endorfina, para enganar meu cérebro, que estava com falta de serotonina. E eu doente. Até o dia 14 de setembro de 2003, fechando 2 meses, 60 dias. Domingo, eu fui na casa da Flora, cheguei lá, Flora, peguei na mão dela, Flora, me leva na igreja, eu falei, não aguento mais. Meu coração estava no limite. Eu não tinha mais força. Aquele é um valente, aquele cara que viveu coisas e coisas e coisas. Por 42 anos eu vivi nesse mundo. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu sofri muito. Falando assim, é como se fosse superficial. Eu falo brincando, eu falo de uma maneira que você até ri. E eu gosto de falar assim, porque eu rio até também. Mas se eu parar para pensar no que eu já sofri, no que eu já passei, aí dói. Nada foi fácil. Nada foi fácil. E o Todo-Poderoso me quebrou. O Todo-Poderoso teve o poder de me converter. Ele tomar a minha vida. Quem me converteu foi Deus. Não foi o crente, não foi uma pessoa. Eu caí na mão de Deus. Deus queria me dar vida eterna. Deus queria me usar. Deus queria que eu estivesse aqui para dizer para você hoje que Ele é real, Ele é vivo.
Você só não vê, mas Ele sabe todas as coisas. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Pode estar doendo do jeito que estiver. Você não vai morrer. E digo mais, vai passar. Vai passar. E Deus vai realizar o que Ele quer na tua vida. Porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele vai realizar na sua vida. Quer você queira, quer você não queira. Se você disser, não, eu ensino, a última palavra é dele. Você vai se render aos pés do Senhor. Seja hoje, seja amanhã, seja no leito da sua morte. Você vai se render aos pés do Senhor. Porque Deus quer lhe dar a vida eterna. Deus quer salvar a tua alma. Mas hoje Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. E eu não estou aqui hoje para falar aleatoriamente. Eu estou falando para você ouvir a voz de Deus ao seu coração. Deus está falando especificamente com pessoas aqui. Para você ouvir a voz de Deus no seu coração. Hoje, ou amanhã, ou depois. Você vai se render ao poder de Deus, o Todo-Poderoso. Porque Ele me trouxe aqui para você ouvir isso. Porque Ele me levou a uma igreja evangélica. E naquele dia eu fui para a igreja evangélica. E eu sentei lá na quadra. Era grande, Igreja Batista Central do Colégio 7 de Setembro. Eu sentei lá, ninguém me conhecia, ou pelo menos assim, eu passei e sentei lá. O pastor estava muito longe, nem me viu, mas a palavra foi: ei, você que está hoje aqui, Deus está dizendo que Ele trouxe hoje aqui, para falar contigo. Você já sofreu, você está ferido, você está magoado, você já pensou em morrer? Porque eu pensei em morrer quando eu estava com depressão. É recorrente o pensamento do depressivo a se matar, tirar a vida. Como tirar a vida? Como podia tirar a vida? Eu tinha 2 filhos, eu não tinha coragem de tirar a minha vida, eu assisti o filme Ghost. O cara morreu, e o espírito saiu, e ele ficou vendo o corpo. Não duvido não, que é parecido, né? Teu corpo cai, teu espírito morre, não, ele fica ali. Daí ele vai para o céu e para o inferno. Mas tu te separa do teu corpo. Eu falei, não posso. Se eu me separar, como é que eu vou resolver as coisas? Eu devo resolver mais de fora. E eu não me matei por conta desses pensamentos aí. Agora, dentro do avião, eu disse, Deus, derruba esse avião, derruba esse avião. Derruba, eu queria saber que ele ia morrer dele. E ele ia morrer. Com depressão. Mas Deus não queria me matar, Deus queria me dar vida. Deus queria me dar vida e me deu vida eterna. E Ele, com a mão poderosa dele, me levou para dentro da casa dele. Para onde eu dizia que eu não iria, que eu não queria, e Ele me levou para dentro de uma igreja para dizer: eu me trouxe aqui para falar contigo, e eu vou mudar a sua vida. Você já bateu em todas as portas e você não encontrou ajuda. Você está ferido, você está magoado, seu coração está partido, existe uma ferida, mas eu vou sarar a tua ferida. Essas são as palavras de Deus para mim. Eu lá longe, eu vou curar as tuas feridas, e você será uma nova criatura, e você vai dar testemunho do que eu vou fazer na sua vida. Eu sabia que aquilo era para mim. Deus estava falando comigo, era o que eu queria ouvir, era o que eu procurei. Procurei no centro espírita, procurei na vidente, procurei no tarô, procurei na cultura, procurei no reiki. Mas ninguém falou de Deus. Quem falou de Deus foram os crentes. Foi o pastor. Porque Deus está aqui. E não tinha mais para correr, meu irmão. Não tinha. Deus me botou não é nem encruzilhada, né? Não tinha mais 2 caminhos. Sabe quando você diz assim, cheguei no ponto que tem aqui, não tinha mais essa outra opção, só tinha um. Afunilou. E também não era um beco sem saída, não tinha saída. E era só ali. E aquele pastor disse: se você que está ouvindo essa palavra, você quer receber esse Jesus como Senhor e seu Salvador? E eu não sabia o que era receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sabia. Mas eu queria, eu precisava daquele Jesus. Aí eu entendesse o que estava acontecendo comigo. Ele falou assim: se você quer ou você está levando sua mão, algo pegou na minha mão. Como assim, uma coisa que pegou aqui. E eu chorando no ombro da minha amiga, ouvindo aquelas palavras, meu irmão subiu. Eu só vi minha filha dizer: pai, ele se converteu. Eu disse: não. Tu crê? Que eu baixei minha mão, eu não queria ser crente. Sabe o que eu entendo por isso? Tem muitos crentes que querem só a bênção
porque ele está chorando, porque ele está precisando. É pelo outro, é o amor. Fale de Jesus onde você estiver. Dê um folheto, convide para a igreja, faça qualquer coisa. E aí, meu irmão, baixou, mas não teve jeito. Eu já estava com as olhos. E aí eu chorei muito e disseram: vem aqui, vocês à frente, vocês se converteram. E eu fui à frente. Quando eu cheguei na frente, o cara que foi me levar para falar na mesinha, numa salinha, né, para dar nome, era um psicólogo. Que disse: cara, tu está com depressão. Tu está com uma depressão profunda. Quando eu expliquei para ele o que eu tinha passado, aí ele disse: e aquele rapaz ali é médico. Vamos lá falar com ele, vai marcar uma consulta. Deus mandou de uma vez só a minha cura espiritual e física. Na hora. Sabe? Na mesma hora, no outro dia eu estava tomando Lex, Sapró e atrás. Com 21 dias, meu cérebro começou a descansar, que é o tempo que o remédio vai fazendo efeito. E eu me lembro que teve aquele dia que eu dormi, quando eu amanheci, um dia eu falei assim: eita, eu dormi a noite inteira. Porque eu não dormi a noite inteira. E depois de 21 dias, eu acordei de manhã. Porque meu cérebro começou a se curar. E minha alma já estava sendo lavada. E Deus foi me curando, e Deus foi me tratando, e Deus me libertou da bebida, e Deus me libertou do cigarro, que eu não sei mais o que é pensar nisso, e Deus me libertou da prostituição, que eu não sei o que é mais olhar para um site de prostituição, e Deus me libertou das caminhadas, e Deus me libertou de tudo, eu não sei fazer mais essas coisas, e meu prazer está em conversar com pessoas que é do reino de Deus. Meu povo de Deus, para mim isso aqui é uma alegria tão grande. Daqui eu vou para casa para café e Jesus. Não quero mais nada na vida. Essa é uma ovelha que eu ganhei para Jesus aqui, ó. A luz. Eu fui na casa dela, eu organizou, ela estava assim. É real. Deus é real. E eu tenho mais 5 minutos para falar de... Vocês creem em profecia? Vocês creem que Deus fala, não só pela boca do pastor, mas ele fala assim, ó, pá, e diz coisas profundas da sua vida? Pois eu vou dizer o que aconteceu. Deus me levou para a Igreja Batista Central, porque eu sou, digamos assim, um pseudo-intelectual. Deus não me levaria para a Igreja Pentecostal longe, cara, porque eu ia me assombrar com aquilo. Deus me levou para a Igreja da Palavra. Pastor Armando Bispo, tem uma eloquência, prega muito. E aquilo ali ele disse: o cara inteligente, eu gostei. Não, eu comecei ali. Só que 4 meses depois, 7 de 9 de dezembro, 4 meses depois, eu estava dirigindo meu carro, eu moro lá na Secouras. Aí tem um cabeleireiro, que de barbeiro, que é uma esquina chamada Erasmo. É aqui, Secouras, né? E eu passava dirigindo, aí uma coisa dentro de mim dizia assim, uma voz. É como se fosse meu pensamento, só que no meu coração dizia: vai cortar o cabelo do Erasmo? Vai cortar o cabelo do Erasmo? Vai cortar o cabelo? O que é que eu quero cortar o cabelo do Erasmo? Porque é R$7. Eu cortava no salão de 25. Eu tinha medo, eu ia pirrar no meu cabelo. Mas eu ouvia. E não foi só uma vez não. No outro dia eu dirigia, aí vai cortar o cabelo do Erasmo? Vai cortar o cabelo do Erasmo? Aí eu disse: eu vou. Depois dos 3 dias, aí eu fui. Até hoje eu venho. Quando eu cheguei no Erasmo, não me conhece o Erasmo, que é a menina da minha da menina. Ela conhece. Lá toca sempre louvor. Sempre tem um sonzinho com louvor. Porque tu me acredita que quando eu entrei assim, que eu escutei um hinozinho, ó. Tem um anjo branco. Aí eu dei atenção, menino. Aí eu falei: tu é crente? Eu disse: aleluia, glória a Deus, estou advogado, né? Sou, irmão. E tu? Eu disse: eu sou também, eu tinha vergonha. Eu passei 4 meses com vergonha de ser crente. Não combinava comigo, tá entendendo? Você não desce, não crente. Não batia. Eu olhava para mim, só que eu sou crente. Mas tudo bem, eu com vergonha não dizia para ninguém, né? Fui devagarzinho ali e tal.
Aí ele diz, vamos para a minha igreja, vamos conhecer a minha igreja. Vai ter um culto lá, abençoado, segunda-feira. Igreja já construiu em Cristo, lá na cidade do Rio. Pastor Pedro, é uma bênção, coisa e tal. Eu digo, tá, vou. Aí fui. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, a igreja vivava. Aquele monte de adolescente, eu olhava assim, eita, povo empolgado. Uma mulher do meu lado começou a orar em língua, eu digo, o que é isso aí? Eu era batista, não sabia? Aí disse, não, eu estava orando em línguas, e eu vou orar também? Porque disse, não, chegar a sua vez. E eu ali, sem entender. Aí tal, né? Aí eu conheci um casal, o pastor André e Glauca, né? E aí aquele casal me conheceu e disse, irmão, João, vai ter uma oração amanhã dos músicos da igreja, olha só, era só dos jovens. Mas tu quer ir com a gente? Vou. Na terça-feira, eu fui aqui na casa da irmã Rita Lúcia de Copa. Quando eu cheguei na oração, às 10 horas da noite, 9h30 da tarde, 9h30 para 10 horas, a irmã Genésia, uma serva do Senhor que mora no Rio de Janeiro, hoje ela tem 69 anos, eu a conheci há 10 anos atrás, ela tinha 59, estava com ela 60 anos, uma senhora, muito usada por Deus. Deus dizia para ela, não vai dormir, vai orar, não vai dormir, vai orar. E eu cheguei naquela casa com os levitas, quando nós demos as mãos, assim que a gente deu as mãos, ela orou em línguas. Ela orou em línguas e eu vi aquela voz vindo na minha direção para eu abrir o olho. Ela falava na minha frente, meu filho, o meu Senhor disse para você que vai lhe dar um contrato. E você vai dar 10% para a sua igreja, 40% para a obra do Senhor, e seu só é 50%. Deus me disse que vai restaurar sua vida sentimental. Você nunca foi feliz nessa área. E vai aumentar os seus dias. Ouviu, João Neto? O quê? Ela disse, João Neto? Eu senti como se um cobertor quente umedecido por água morna me envolvesse. Aquilo me jogou no chão de joelhos, eu correndo e chorar. Eu ouvi Deus falar comigo, não pode, essa senhora não vai mentir, essa senhora não pode mentir a cara dela. Eu disse, a senhora não vai saber meu nome, mas eu estava orando. E Deus disse no meu coração, João Neto. Eu disse, e ela disse, Senhor, quem é João Neto? Eu disse, eu vou trazer até você, você vai orar com este homem. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Deus te leva para onde Ele quer te levar. E Deus me conduziu para falar comigo, para me fazer uma promessa. E no dia 2 de setembro de 2004, na eleição da primeira eleição da Luiziane Lins, aquele tempo atrás, com o Aloísio que estava disputando, eu tinha ido poucos dias antes orar lá no Maracanã, porque depois dessa oração eu comecei a conhecer vasos e fui para as orações. Eu era da Batista, mas eu ia para as orações. Falei, não. Tudo bem hoje? E eu ia para as orações e Deus confirmando, vou dar um contrato, usar outras pessoas, até um dia que eu cheguei na casa do irmão Roberto, que eu entrei, ele olhou para mim e disse assim, aquele contrato que o meu Senhor falou, ele vai lhe dar. É nessa campanha eleitoral, o homem tem 1,62 m de altura e está em 3 andares. Tu tens essa promessa que o Senhor vai realizar, é nessa campanha eleitoral. Paralelo a isso, eu tinha ido orar na casa da irmã Josi, uma negra desse tamanho, forte. E eu disse, irmã, me deu oportunidade. Ela disse, irmão, espera um pouquinho. Ela foi lá dentro, pegou um balde de Dracon, foi lá na esquina e trouxe da torneira da casa vizinha. Aquela aguinha quente, que era beleza. Se botasse um pozinho de café, uma suquinha. Eu estive com ela 2 dias atrás. E eu vou dizer o que aconteceu. Aí, eu tomei aquela água e eu disse, ela disse, não, meu filho, minha água está acordada há 5 anos. E eu, um novo convertido, disse, Deus, como é que a mulher crente não tem água? Como? Você é novo convertido, Deus é o Todo-Poderoso, e não tem água na sua casa? Que Deus é esse? É o Deus que faz você crescer no deserto. No deserto ele crescia em espírito. É o Deus que no deserto trata você, tira imundícias, muda o seu orgulho, muda sua altivez, muda sua grossura, sua ignorância, seu palavreado. É o Deus que às vezes leva você no deserto, quebra até a família inteira para salvar alguém. É o Deus que bota você nas provas para você aprender algo de Deus. E ela estava sem água, porque Deus tinha um propósito naquilo.
pastora Sandra e o pastor Paulinho, lá no Maracanã. Está todo mundo aqui que eu estou falando, por isso que eu estou com o DVD. Todas essas pessoas estão aqui, em fotos e em vídeo, para você ver a cara de cada um. E eu estava olhando com os dois, ela disse: eita, irmão, me apareceu uma flor branca enorme agora aqui, uma grande bênção. E é pro irmão. Meu telefone vibrou. Eu disse: um minuto. Alô, rapaz de João? Aqui é o secretário do deputado Marcelo Teixeira, que deve ter bem baixinho. Pois não, irmãos? Ele quer te contratar para a campanha eleitoral. Eu disse: quando? Sabe agora que está onde? Eu digo: eu estou no Maracanã, mas vamos vir aqui. Eu disse: aonde? Torre de Xadá. Tá bom, qual andar? São 3 andares. No segundo escritório, no terceiro andar é o negócio de distribuir panfleto. No 9º andar é o escritório do homem, né? Comitêzinho. E eu fui no 9º andar, ou seja, 3 andares. Um homem de 1,62 de altura. E eu entrei naquele lugar. Eu disse: vamos orar lá dentro do serviço. Bota o joelho no chão, porque se for a vez que eu estou pensando, vocês vão se abençoar. Botei os pastorzinhos para orar, peguei o carrinho, mandei no Maracanã, estava lá na varanda de estudo, subi lá, e disseram: João, 30 comícios, quanto? Eu fiz 3 vezes 8, 800 reais, 15 minutos de comício, 800 conto, tá bom. 3 vezes 8, 24 mil. Aí tem rádio e TV, mais 6, dá 30, mas foi Deus que mandou o 40. Eu fiz 40 mil. E aí o olhou o outro assim e disse: está fechado. E eu com a mãozinha para trás, eu disse: não é que a tua mão, eu fiz assim, você é Deus, né? Eu já fui sabendo que era Deus, eu não tinha mais dúvida não. Deus promete, Deus fala, Deus cumpre, Deus revela. E é no profundo, no oculto e no escondido, para você saber que foi Deus. Esse é Deus, que é o Deus dos crentes. E eu fui receber aquele dinheiro, aí eu fiz o quê? Eu digo: peraí, 20%, 50%, 20 mil, já recebi, falta 20, 40, 15 dias antes de acabar a campanha, você me paga. Eu vou ter os 20 mil e vou lá dar o dízimo. Primeira coisa, olha o que Deus me disse: dê o dízimo. Eu sei que para alguns é difícil, e muitas vezes na nossa cabeça é difícil, mas Deus mandou. Deus mandou dar o dízimo, eu peguei 4 mil reais, olha, se o pastor vai gastar com viagem, é problema do pastor. Você conhece quem está ali pastoreando, você conhece a dona da sua igreja, você, independente disso, Deus não vai deixar de faltar. Pelo contrário, ele me deu 40, era para dar 36, ele deu 40 porque os 4 eram dele. E eu me dei 4 mil no envelope e fiquei com 36, eu dividi meio a meio. Deus disse que era só 40%, então eu fico rachado, eu dei 10%. Aí eu dei 18 mil no bolso. Quando eu dei 18 mil no bolso, eu disse: agora, como é que fala com Deus? E eu recém-convertido ainda. Eu digo: eu vou sair na rua do evento, toma 500. Eu não sabia como era fazer a obra dele. Aí que eu comecei a orar, que eu abri a Bíblia, eu estava assim em casa, aí eu disse: Senhor, me dá a palavra. Aí abri aqui Lucas, tive fome e me deixa comer, ele sempre me deixa comer. Amém, eu orei ali e tal. Aí eu estava na igreja, o pastor: abre a Bíblia aí, Mateus, quando eu fazia assim, Lucas, tive fome e me deixa comer. No outro dia eu estava na oração: irmão, abre aí a Bíblia aí, Isaías, quando eu abri aqui no meio de Lucas. Eu disse: por que o senhor sai aqui? Aí aquela voz que saiu da minha cabeça, que meu coração disse: lê com calma. Aí eu disse: tive fome e deixa de comer. Bom, a gente já fez, seja básico. Estava com frio e vestígio, já peguei roupa boa, já fiz um pacote, já dei. Estava preso e fosse me visitar. Naquela altura eu já tinha ido para o presídio de Maracanã, e lá na Maraguá, já tinha até ganho preso para Jesus. Amém. Tive sede e me deixei beber. Eu disse: agora. A gente no capital não tem costume de receber pessoas na porta. Ele deu conectado, não tem, né? É como interior, né? A gente mora muitas vezes em apartamento, né? Antes eu que pedi água aqui. Aí eu disse: água. A mesma sensação. Meu coração. Aquela mulher que tu questionou, que não tinha água. Essa é a minha obra. Vai lá. Pega as fontes de água dela e paga, porque ela vai ter água, porque eu estou mandando. Isso é uma terça-feira. Eu digo: ai, a obra de Deus é isso, é ir lá e pagar a conta daquela irmãzinha. Eu disse: mas será essa certeza mesmo? Será que sou eu? Não é Deus que está fazendo isso? Eu com medo.
Diga, agora já foi, eu vou lá. Eu não tinha essa sabedoria, não tinha essa consciência. Eu digo, eu vou. Peguei meu carro e mandei. Conjunto de Ereçado 3. Depois da Ceasa eu passo para o posto do rodoviário de Tandilês. Bati na porta da irmã, ela abriu e Júlia. Boa tarde, irmã. Pai do Senhor, ela olhou para mim, meio que me reconheceu. Eu disse, Pai do Senhor, meu filho. Eu disse, irmã, Deus mandou eu vir aqui para pedir as contas de água da senhora. Eu vou dar cachés. Vou pagar tudo, porque Deus mandou eu vir aqui para pagar as contas de água da irmã. E Deus mandou ligar a água da irmã. Essa nega ficou branca. Ela pegou uma maninha assim, passou na testa e disse, Jesus e os crentes, meu Deus. Meu filho, Deus usou um vaso domingo na igreja para me dizer, mulher, Deus vai enviar um homem de longe para resolver a tua causa e tu vai testemunhar na quarta-feira no culto de Senhor. Dinheiro não cai no céu, não cai, meu irmão. Dinheiro cai do céu, cai tudo do céu. Cai saúde, cai dinheiro, cai plano de saúde, cai casa própria, cai vergonha. Cai do céu. Porque você depende do céu, não é do inferno não. Você depende do céu, você tem que olhar para cima, na vertical, cai do céu. A mulher confirmou, eu sei como felicidade, eu falei, não acredito que Deus falou comigo e eu fiz alguma coisa para Deus, eu não acredito nisso, é muito grande. Deus é muito grande, eu não sou nada. Sabe o que é Deus saber que tu existe ali e você confirmar isso? Nós estamos, Porque é quando você vive o sobrenatural de Deus que você diz, caramba, é verdade. Aí, eu fui na casa do pastor Paulo da irmã Sandra e Deus começou a falar comigo. Ele sendo perseguido por outro pastor, estava na igreja, que não sei o que, e Deus disse, dá o ministério deles. Dá o ministério deles. Eu não entendi o que era o ministério deles. Deus disse, começou a falar comigo na palavra, e eu entendi que Deus queria que eu desse para eles um lugar para eles abrirem a congregação deles. E eu fui lá no lugar e comprei uma casa. Deus comprou a casa. Por R$2.900, uma casa cheia de cupim, uma casa velha, porém era uma área muito grande, como se fosse nesse tapete vermelho até ali, nessa profundidade. Uma casa do Maracanãú, velha lá, no bêbado, lá carregado. O homem lá foi, pegou essa escritura, já era para vender, uma casa estava caindo, e nós compramos aquela casa, e eu comecei a derrubar parede, nós fomos levantando o templo, e você pode conhecer o templo, é enorme o templo hoje lá. E Deus deu aquela igreja ao pastor Paulinho e irmã Sandra. E a irmã Carminha, que era outra senhora que estava do meu lado, uma igreja pequenininha, eu do lado dela, e ela com um terreno assim, só que mais ou menos 30 centímetros de tijolos, ela dizia assim, Deus disse que ia levantar a minha igreja antes do inverno. Eu disse, não é comigo não. E eu fui sair, cadê que eu saí? Quando eu fui sair assim, eu negócio fazer assim, volta, levanta a igreja. Ele disse, irmã, chama o pedreiro, faça essa conta aí, quanto bilhete de tijolo, entende? E tá lá. Tem a foto. Foram duas igrejas, foi a Água da Mulher e a Casa da Irmã Ceissa, que é lá no Maracanã também, e outras coisas. O irmão Roberto, também Deus abençoou. Eu nunca vi 18 mil vender tanto. Deus é tremendo. E nesse ano, naquele ano, eu não sei como, eu paguei à vista uma Frontier que eu comprei. Eu paguei à vista o restante de um apartamento que eu comprei. Eu acho que eu gastei mais de 150 mil, assim, Deus me deu, assim. Eu comprei carro, eu paguei apartamento. Eu não estou falando de prosperidade no sentido de doutrina. Eu estou falando que Deus não lhe deve nada. E quando você dá para Deus, independente de você pensar em barganhar ou não, Deus não está preocupado com isso. Não. Quando você dá para Deus, você nunca perde. Quando você trabalha para Deus, você nunca perde. Faça pouco. Pelos outros, Deus está vendo. Meus irmãos, o tempo nem sei se acabou, mas eu vou acabar, porque dá vontade de não parar mais de falar desse amor de Deus, desse poder de Deus, de falar para você que você creia, você está no melhor lugar, você está no melhor tempo. Deus é com você, é o maior presente que você tem, é o Deus verdadeiro, justo e fiel, que vai fazer na sua vida tudo o que Ele prometeu. Todas as promessas de Deus na sua vida vão ser realizadas. E eu digo uma coisa para vocês. Se é ou se não é, eu não sei. Mas aquela mulher que me
deixou há 10 anos atrás, há 4 semanas, ela se converteu. E quando me deram a notícia, eu no vale, eu nem senti aquela alegria. Porque você está no vale e você fica meio... Eu disse amém, mas eu entendi uma coisa. Eu disse, Deus, se era difícil me converter, para mim era muito mais difícil convertê-la, porque ela era piorzinha do que eu. Eu vivia até 3 horas da manhã cerveja. 3 horas da manhã eu parava com uma cerveja e tomar vodka. Detalhe, ainda ia dirigir comigo, eu já estava bêbado. E hoje ela está na Igreja Batista Central, há 4 semanas. E eu creio, Deus vai fazer algo naquela mulher. E eu não sei o que é o plano de Deus na vida dela, mas Deus salva. O mais difícil, Ele faz. Amém? Eu quero orar. Eu quero que vocês agora fechem os olhos. Todos vocês, os crentes, os que ainda não são crentes, todos nós, vamos orar. Porque o Espírito Santo de Deus continua falando. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus preparou este ambiente, preparou esta hora, preparou este banquete. Porque Deus falou aos corações deste lugar. Deus confirmou promessas. Deus consolou. Deus tocou corações. E Deus tem salvação neste lugar. Porque o próprio Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. O homem não pode nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu dei um testemunho do que Deus fez na minha vida, que está fazendo. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Deus mudou dentro de mim, de dentro para fora. E hoje eu sou muito mais feliz do que quando eu vivia no mundo sem Deus. Eu não tenho mais vergonha de ser evangélico. Pelo contrário, eu tenho prazer em dizer que eu sou crente em Cristo Jesus. A minha fé está depositada somente naquele que intercede entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Aquele que era Deus e fez homem e morreu numa cruz. Ele nem perguntou se você ia aceitar. Ele simplesmente se deu, ele já morreu por você. Antes de você o conhecer, ele deu a vida dele por você. E ele, hoje, depois de mais de 2000 anos, ele te pergunta, meu filho, eu já dei minha vida por ti. Você me aceita? Você me aceita? Você reconhece? Você quer ser o meu templo e a minha morada? Mas eu te pergunto, se tu quiser, abre teu coração para eu entrar e mudar a tua vida e resolver todas as coisas que até hoje tu não conseguiu resolver da tua força. Meu irmão, se Deus falou ao seu coração, se você ouviu a voz de Deus, e se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nós estamos de olhos fechados neste lugar, em oração, intercedendo pela sua vida, para que Deus tire a vergonha se você estiver com vergonha, o medo se você estiver com medo. Não pense no que vão dizer, no que vão falar. Agora eu virei um crente. É a melhor coisa que tem, é virar crente. Se tem alguém hoje na China que quer aceitar esse Jesus ainda neste ano de 2013, você vai receber esse grande presente. Porque o Natal só existe porque Ele se deu. O Natal é Ele. O presente é Ele. Ele é o teu maior presente. Se tem alguém aqui que quer esse Jesus, se levanta do seu lugar e vem aqui na frente.
Se com a boca confessares ao Senhor Jesus e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.